Os portugueses estão mais individualistas e menos preconceituosos. Esta é a principal conclusão de um estudo sobre a sociedade nacional. 10 anos de valores em Portugal. Há 10 anos, na altura em que foi feito o primeiro estudo deste género, para 8 em cada 10 pessoas, fazia sentido morrer para salvar a vida de alguém. Agora, nem metade dos inquiridos morreria nessas circunstâncias. Apenas a família merece um sacrifício destes. Ao mesmo tempo que se tornam mais individualistas, os portugueses estão menos preconceituosos e mais tolerantes. À pergunta se pudesse escolher, aceitava ser vizinho de... Quase a totalidade responde que não se importava de viver ao lado de pessoas de raças diferentes, de imigrantes ou de indivíduos de outra religião, e nem as preferências sexuais já pesam na convivência diária. O inquérito 10 anos de valores em Portugal revela ainda que o número dos que concordam totalmente que o casamento está ultrapassado sobe de 15% para 36%. Mesmo assim, cerca de 80% considera que a vida em casal é importante, sobretudo quando há filhos. Aliás, ter uma família sólida, amar e ser amado, ser profissional competente e ter amigos leais continuam a ser os principais objetivos dos portugueses. Ser famoso e rico são das últimas prioridades. Em última instância, nas tomadas de decisões, o que mais influencia é a consciência e a família. Lourenço Xavier de Carvalho, presidente do Instituto Luso-Ilírio para o Desenvolvimento Humano e responsável por este estudo, é convidado à edição da noite. Muito boa noite. Este estudo acabou por, no Jornal Público hoje, merecer o título "Os portugueses não morrem por ninguém". Estas conclusões levam-nos a definir que perfil de cidadão? Bom, é um cidadão que não necessariamente interpretando que é mais individualista, mas pelo menos um cidadão que tem essa sensação naquilo que o envolve. Percebe que o envolve uma sociedade com menos solidariedade, com mais individualismo e, portanto, para além de uma esfera familiar bastante restrita, dificilmente ultrapassa determinadas barreiras. Estamos a modificar-nos muito em função desta crise. Tem ideia de que há um ano ou dois estes resultados podiam ser completamente diferentes ou não? Bom, não tenho indicadores sobre isso. Isto é um estudo que procurou rever dados observados em 1999 e, de facto, o contexto socioeconómico era muito diferente. Hoje os dados foram recolhidos com um contexto de crise e é provável que isso tenha alguma influência nos resultados. Somos uma população com menos, somos um povo com menos preconceitos raciais. Isto conclui-se como? Como é que as pessoas revelam isto? Neste caso concreto, e da mesma forma que foi questionado em 99, porque o importante é que, de facto, os resultados sejam comparáveis, e são. Há muitos indicadores em que os resultados são basicamente similares passados 10 anos, comprova depois algumas variações noutros indicadores. Em concreto, estas questões de discriminação ou tolerância foram avaliadas na capacidade das pessoas acolherem determinadas pessoas, determinados grupos sociais como seus vizinhos. Portanto, a questão era colocada nessa perspectiva. E, de facto, já em 99 havia índices muito positivos de aceitação de pessoas de raças diferentes, de outras religiões, imigrantes, mas mesmo assim houve um reforço desses resultados positivos. Quais são para si os aspectos, as conclusões mais curiosas deste estudo? As mais curiosas, talvez, aquela questão que é referida na peça das prioridades dos objetivos de vida dos portugueses. E curiosa porque em 99, portanto, um inquérito foi realizado pela Universidade Católica, tal como este foi, portanto, pelo ILID em parceria com a Universidade Católica. Em 99, a Universidade observou que as pessoas, ao serem confrontadas com os objetivos mais importantes para si próprios, elas hierarquizavam, em primeiro lugar, os objetivos mais imateriais, o tal amar e ser amado, ser honrado, ajudar os outros. Os objetivos mais materiais ou mais superficiais, entre aspas, como ser famoso, ter prestígio ou ser rico, ficavam no fim da lista. Mas nesse mesmo inquérito,
perguntava-se também como é que as pessoas viam os objetivos essenciais de vida nos outros, ou seja, para a maioria das pessoas que conheciam. E nessa altura a hierarquia invertia-se completamente. Portanto, as pessoas achavam que para si o mais importante era amar e ser amado, mas que para os outros o importante era ser rico e ser famoso. Nós em 2009 procurámos despistar um pouco esta tendência algo egocêntrica dos inquiridos, mas de facto os inquiridos pregaram-nos uma partida, porque ao perguntarmos quais são os objetivos mais importantes para a maioria das pessoas que conhece, verificámos que aqueles indicadores imateriais que as pessoas se apropriavam em 99 para si, são revelados agora para a sociedade em geral. Portanto, as pessoas acham em 2009 que amar e ser amado é o objetivo mais importante para a maioria das pessoas que conhecem e que ser rico não é assim tão importante. Portanto, e de alguma forma isto foi bastante surpreendente. É especialmente curioso que mais de 30% dos portugueses não se importassem de ser vizinhos de pessoas desequilibradas. Não, o que os dados mostram é que são precisamente as condições do foro psíquico e comportamental que mantêm de 99 para 2009 um forte estigma social. Ou seja, os dados mostram que as pessoas desequilibradas, toxicodependentes, pessoas com passado criminoso, alcoólicos, são fortemente estigmatizadas e dificilmente as pessoas escolheriam, se pudessem, serem vizinhos dessas pessoas. Apesar de ligeiras alterações positivas em relação aos toxicodependentes e aos alcoólicos. Mas, portanto, pessoas desequilibradas mantêm-se fortemente estigmatizadas. Mudou pouco aquilo que os portugueses pensam ou a forma como se conseguem expressar sobre a sexualidade? Isto revela-se de que forma? Exato. É um dos grupos de indicadores que apresenta resultados quase de um espelho de 99. Isto revela a robustez da comparação dos dois anos em análise e, ao mesmo tempo, revela uma manutenção de uma posição ética sobre questões que, pelos vistos, são sensíveis aos portugueses e estão fortemente enraizadas, não é? Porque para em 10 anos, ao passo que outros objetivos ou outros indicadores mudaram tanto, este de facto, nas relações extraconjugais ou ter vários parceiros sexuais, de facto há uma avaliação negativa desses comportamentos, fortemente negativa, e que é exatamente igual 10 anos depois. Os resultados deste estudo servem para perceber em que fatores de âmbito cívico é que a escola, por exemplo, deve atuar na formação de cada um de nós, de cada cidadão? Precisamente. Este inquérito surge numa linha de ação do ILIDE sobre o desenvolvimento, o desenho, o teste e a futura implementação de programas de educação para valores nas escolas. E, portanto, inclusive o questionário é mais abrangente em termos de questões do que estas comparativas com 99, tenta aferir questões que têm a ver com a participação cívica, com a participação em determinadas ações de caráter familiar, social, comunitário e, portanto, o enquadramento deste inquérito é, na verdade, desenvolver ações baseadas em conhecimento empírico sólido que possam depois resultar em materiais e em orientações para as escolas e para os professores. Dentro de quanto tempo é que voltam a fazer outra avaliação? Isto exige alguns recursos, não é? E nós, neste momento, estamos a partir da utilização deste material para, precisamente, o desenho de metodologias de ensino de educação para valores. E esse é o nosso próximo objetivo, é desenvolver materiais de apoio aos professores e às escolas para implementar soluções que possam apoiar o desenvolvimento destas competências. E só depois disso, então, valerá a pena voltar a avaliar. Professor, muito obrigada. Ora, muito obrigado.